Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática e procedimentos administrativos. E o tema da aula de hoje será relacionado à licitação. Eu venho falando com vocês das características desses contratos, das obrigações do administrado e do administrador. E hoje a gente vai entrar num assunto aí que é bem de concurso público mesmo. A gente está entrando nessa fase aí que qualquer concurso público que você for realizar e tenha a parte administrativa, muito provavelmente vai cair sobre licitação. Licitação é já de antemão que vocês entendam que é um ato obrigatório a ser realizado da administração pública, tá? Acompanhem através da apostila de vocês, eu estou na página número 15, tá? Como sempre, vou fazer a leitura conceituando esse assunto principal, esse título. Vamos passar um pouco sobre o histórico da licitação, aí, do nascimento dela, e também alguns princípios. Os princípios normalmente são bem repetitivos, tá? Tanto do direito administrativo quanto da parte do procedimento administrativo, tá? A gente tem aquele princípio que é o geralzão, que serve para todas as circunstâncias, e aqui a gente tem princípios específicos da parte da licitação. É um assunto que é bem tranquilo, nada difícil, provavelmente vocês já devem ter alguma noção sobre isso, né? Porque tudo quanto é obra pública, serviço público, a gente ouve falar na mídia também sobre licitação, só que a gente não sabe como que ela ocorre. Então, a regra máxima, já que para vocês terem uma noção e fazer a anotação de vocês, a regra máxima é que a licitação ela é obrigatória para todos os atos. Aí mais para frente, nas aulas a seguir, vocês vão ver que a gente tem algumas exceções relacionadas à licitação. Então, alguns determinados atos, eles não precisam desse caráter e desse processo licitatório. Esse processo, inclusive, não é tão fácil e tão rápido de acontecer. Então, algumas determinadas situações que exigem a urgência, a gente consegue dispensar esse pedido de licitação. Começando na apostila com vocês, lá na página número 15, como eu havia dito, tá? O conceito está da seguinte forma: a licitação ela consiste num procedimento administrativo obrigatório para contratação de serviços ou aquisição de produtos que antecede a assinatura de contratos com a administração pública. Então lembre-se, em outro vídeo, em vídeo anterior, eu falei para vocês dos contratos, das características do contrato. Passei que esse contrato muitas vezes ele pode ser modificado por vontade unilateral da administração pública, porque a administração pública ela tem esse caráter social. Então, se ela vê que é um interesse social, tá, na manutenção desse contrato, então de forma unilateral ela vai poder realizar. Essa licitação ela visa assegurar a igualdade de condições a todos que tenham o desejo de realizar um contrato com o poder público. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele está dizendo daquela regra máxima que eu falei para vocês. A administração, a licitação, né, ela é um procedimento obrigatório a ser realizada pela administração pública. Essa é a regra. Mais para frente a gente vai ver alguns tipos de exceções, tá? Que a Lei 8666 permite, para caso o ente público necessite, não realize esse procedimento administrativo de licitar com o outro. O objetivo da licitação aqui, como eu falei para vocês agora nessa parte, nesse finalzinho do primeiro parágrafo, deixar a coisa igual para todos aqueles que prestam o serviço público, tá? Que queiram realizar o contrato junto à administração pública. Então, por exemplo, existe a licitação e esse procedimento deixa isônomo o procedimento para todos aqueles que querem ser contratados. Então, por exemplo, se existem 5 empresas que estão aptas, estão enquadradas nesse edital de licitação,
A licitação faz com que esse procedimento seja igual para todas elas, para que não seja uma favorecida ou não. Nesse assunto aqui, infelizmente, a gente ouve falar desse processo licitatório, inclusive, para causas em que houve algum tipo de corrupção. Então, ou seja, um determinado ente público, um determinado prefeito, governador, licitou com uma empresa que não é idônea. Ou, nesse caso, ele quer licitar, só que para essa empresa concorrer, ele cobra, um determinado valor dela, e a partir daí ele deixa essa empresa ser uma concorrente pública, o que não é certo. A licitação tem que ser igual para todos, e esse processo de licitação ele não pode ter esse ônus, tá? Então, por exemplo, o prefeito cobrar de uma determinada empresa para que ela possa participar do processo de licitação. Então, infelizmente, a gente ouve muitas notícias relacionadas à corrupção no processo licitatório. Ou o prefeito, o governador, presidente contrata a empresa de família, contrata a empresa do próprio filho, contrata a sua própria empresa que está em nome de laranja. Então, tem alguns aspectos, que as pessoas públicas elas não conseguem se comprometer com o caráter honesto da licitação. Mas a licitação, em tese, pela lei, pela letra da lei, ela é algo bom. Ela faz esse procedimento administrativo ele ter um pleno andamento e funcionamento. Segundo parágrafo. O processo de licitação é um processo administrativo isonômico, no qual a administração vai avaliar e selecionar a proposta que ofereça mais vantagem com menor custo e qualidade do serviço ou produto. As licitações são sempre públicas e devem respeitar os direitos da publicidade acessível aos cidadãos. Então, lembrem-se lá dos princípios daquela regrinha do LIMP. A gente não tem a publicidade já intrínseca nesse princípio. Aqui, nessa licitação, é a mesma coisa. A gente tem que aplicar a publicidade, demonstrar para todo mundo, para a população e para aqueles que querem e podem participar da licitação, tá? Que há uma abertura, há uma possibilidade de você contratar junto com o governo. E aqui a observação também, que é muito importante para vocês, é que normalmente quem vence essa licitação é aquela empresa que oferece um melhor produto, um produto mais durável, um produto de maior qualidade, com um preço mais reduzido. Então, tem esse binômio, qualidade do produto e melhor custo-benefício. Então, se a empresa tem isso, ela consegue licitar com o governo e ganhar a licitação. Agora um pouco do caráter histórico, de como surgiu a licitação aqui desse processo no Brasil. Então, a licitação foi introduzida no direito público brasileiro pelo Decreto 2.926 de 1962. É um decreto bem antigo, um decreto anterior à Constituição Federal. E esse decreto, ele regulamentou as arrematações dos serviços, vindo a ser consolidado no âmbito federal pelo Decreto 4.536 de 1922, que deu ordem ao Código de Contabilidade da União. O procedimento licitatório, ele veio em constante evolução, então ele surgiu lá em 1922, bem antigo, e ele surgiu com esse Código de Contabilidade da União. E teve como objetivo conferir maior eficiência às contratações públicas, sendo sistematizado e, por fim, em 25 de fevereiro de 67, através do Decreto-Lei de número 200, que estabeleceu a reforma administrativa federal. Toda a evolução, toda a parte histórica do direito, se vocês forem observar, surgiu de uma necessidade, de uma problemática. Ou seja, para que houvesse a organização dessa parte de realização de serviço, obra pública, foi necessário criar-se uma lei. Aqui no caso, foi criado um determinado decreto.
Então, se você for olhar o contraponto de todos os outros ramos do direito, tá? Ele nasce de uma determinada necessidade da vida humana. Por exemplo, o direito empresarial. O direito empresarial ele nasceu da troca de produtos de insumo que estavam sobrando, tá? De um determinado povo, o outro não tinha nada para trocar, então foi necessário aí nascer a moeda. E a partir daí, empresas, né? Empresas que produziam mais, vendiam para aqueles que não tinham produto para trocar, certo? Então, a partir daí, criou-se essas pequenas empresas, esses grupos de empresários. Pessoas com mais terras conseguiam produzir mais, consequentemente, eles conseguiam vender, conseguiam comercializar aquele produto que era excedente na sua plantação. Na atual Constituição, que é a de 88, o nosso ordenamento, ele determina a obrigatoriedade das licitações para aquisição de bens e contratação de serviços e obras, assim como a transferência de domínio de bens realizados pela administração no exercício de suas funções. Então, esse caráter aqui de licitação, ele é constitucional. Constituição nasceu e ela já havia já havia observado com ela essa necessidade de trazer essa parte de licitação para regulamentar como que ia funcionar essa prestação de serviço, obra pública ou serviço público. Aí, a partir daí, a gente tem a origem da Lei 8666 de 93, que quem estuda administrativo ou aqui nas aulas a gente vai falar muito sobre essa determinada lei, é uma lei muito importante. Ela nasceu em 93, então essa já é depois da Constituição Federal. E em 93 as licitações passaram a ser disciplinadas por ela. Essa lei ela estabelece critérios objetivos de seleção das propostas de contratação para o interesse público. Então, por exemplo, se você é o ente público, se você é o prefeito da cidade, como que você vai realizar determinada licitação? Você chegou agora, você é novato e você não sabe como que você vai licitar com as empresas. Você está necessitando de um serviço público, a construção de uma determinada creche. Então, como que você vai fazer? Como que você vai saber passo a passo? Você vai olhar na Lei 8666 de 93 e essa lei ela vai ditar as regras. Como você pode contratar, modalidades de licitação. Essas modalidades elas são variáveis de acordo com o valor do contrato. Então, tudo que você precisar relacionado à licitação, né, a gente vai ter aqui no caso essa lei para que nos auxilie. Então, por exemplo, a gente tem a modalidade aí de licitação pregão, tá? A gente tem a modalidade de licitação leilão, asta pública. Então, cada modalidade vai estar descrita nessa determinada lei, tá? E ela é variável de acordo com esse valor do contrato, tá? O valor do contrato e o tipo de serviço. Então, a lei diz assim, olha, para esse tipo de serviço, e se o valor for X, então, essa modalidade de licitação que você pode utilizar. Se o seu serviço for outro e o valor for outro, então, é essa outra modalidade de licitação que você vai se utilizar. As duas leis permitem que os governos permitam aos governos seus próprios regulamentos em busca e adequação de regras gerais às necessidades de cada administração pública, como ressalva de que nenhuma lei estadual, decreto ou regulamento poderá ir de encontro o que dita a Lei 8666 e a lei também número 10.520. Então, a gente tem a lei federal, aqui que eu estou passando para vocês, Lei 8666 de 93. O Estado, ele vai ter uma certa autonomia, tá? De fazer uma adequação de determinadas leis. A gente não tem uma sociedade constantemente evolutiva. Se a gente tem uma sociedade constantemente evolutiva, então as leis, elas precisam se adequar em determinados pontos, tá? A Lei 8666 de 93, ela traz uma base para tudo.
a partir dali o Estado ele consegue colocar características específicas. Existem, por exemplo, características específicas de determinados territórios. Então não teria como eu colocar uma lei para todos os estados, sendo que cada estado aí tem uma determinada característica, territorial, inclusive, espacial. Então, esses detalhes, essas particularidades ficam a cargo de cada estado fazer a sua organização. Dentro dessa lei, dentro da licitação, a gente consegue observar alguns determinados princípios, algumas coisas que regem essa lei. Então, o legislador está lá, eu vou criar uma lei para a administração pública poder licitar com as empresas. A partir de qual ponto eu vou ter que partir para criar essa determinada lei? Então, ele vai partir e vai se valer desses determinados princípios, tá? A partir daí, ele senta lá na cadeira dele e ele vai começar a legislar. Ele tem os princípios, que são as bases, e a partir dali ele consegue criar as leis. Esses princípios, tá? No artigo 3º dessa lei, 8666, temos os princípios constitucionais que devem ter observância nas licitações públicas, e são eles. Esses princípios, eles praticamente se repetem com relação à parte administrativa mesmo, né? Aqui a gente está no procedimento, que é mais para o processo administrativo, mas algum deles vocês vão ver que os princípios se repetem. Então a gente tem o primeiro item lá, o primeiro princípio, que é o princípio da isonomia. A isonomia vocês já devem saber, mas se não sabem, trata-se da igualdade jurídica. Então a licitação ela tem que ser isônoma, tem que tratar todos os seus candidatos de uma forma igualitária. Temos o princípio da legalidade, que o administrador vincula seus atos à lei, não podendo dela se afastar ou desviar. Então, não deu o exemplo do município aí para vocês, se você é um prefeito novato e você quer licitar? Então, você vai observar, tá, dentro dessa lei, que você está preso, você está amarrado a ela. Você vai conseguir agir de acordo com as limitações que ela vai te impor. Você não pode fugir daquilo. Lembrando que você vai obedecer aí, se for o prefeito, a lei federal, e vai que tem a lei estadual também, que o estado X ele tenha determinado alguns outros detalhamentos para que você, como prefeito, consiga fazer essa ação e a realização dessa obra ou serviço público. Temos o princípio da impessoalidade. O interesse público é contrário ao interesse próprio ou de terceiros. Então, o interesse coletivo ele vai sempre se valer, tá? Se sobrepor ao interesse individual. A gente não vê muitas vezes a desapropriação para a realização de uma obra do metrô. A gente não vê a desapropriação de determinadas casas, determinadas residências para ser construído um determinado hospital. O hospital não é interesse coletivo e a propriedade não é interesse individual. Tudo bem, né, que a gente vê assim, por exemplo, às vezes tem uma determinada família morando lá dentro. Só que essa família ela ainda é um número menor do que a sociedade em si. Então, diante de uma justa e prévia indenização, tem a desapropriação desse imóvel e a partir dali pode ser realizada a obra ou serviço público. Temos o princípio da moralidade. A atividade do administrador deverá ser legal, justa, conveniente, oportuna, ética e honesta. Aqui é um princípio praticamente que uma obrigação, né? Existem coisas no direito que vocês vão ver que deveria estar intrínseco ao homem, que não deveria estar escrito, positivado. Só que o homem, infelizmente, ele é corrompível, então tem que fazer a lei para que a partir daí ele consiga obedecer aquele determinado caráter, por exemplo aqui, de honestidade. Seria uma obrigação dele, tá? Mas aqui foi-se necessário criar uma lei
para que prenda esse administrador público a esses caráteres, tá? Esses caráteres aqui de conveniência, ética, honestidade, moralidade e assim sucessivamente. A igualdade, que é o tratamento igualitário entre os licitantes, sem favorecer ou ser parcial. Publicidade, divulgação do ato para o conhecimento público, condição para o início, seus efeitos externos. Essa publicidade aqui ela tem que ser geral, tá? Se for ser realizada, se for ser planejada uma determinada obra pública, então o que significa? Significa que para a sociedade tem que estar público, para a sociedade e para as pessoas que querem contratar aí com o governo, que querem realizar e fechar um contrato com o governo. Então tem que ser público para todo mundo. Não é porque eu estou abrindo uma licitação que eu vou deixar público somente para quem quer licitar comigo. Não, a população também tem interesse. A população ela também precisa saber qual o valor gasto, qual o tempo de obra. Tudo isso é muito importante. As pessoas normalmente elas não cobram o governo da maneira efetiva. Então tudo isso tem que ser público. Se há uma determinada obra que esteja demorando na sua região, você pode fazer essa cobrança junto à prefeitura, junto ao estado, tá? Porque ainda mais se não estiver cumprindo com o contrato. Então, por exemplo, a gente aqui tem a obra do monotrilho, tá? Que é uma obra aqui na região da Zona Leste, que deveria ser entregue aí no máximo até a Copa, que a Copa foi aqui no Brasil. Então essas linhas elas seriam utilizadas aí inclusive para a Copa. E até hoje, 2020, não foi concretizada, tá? Lembrando que esse prazo ele já foi prorrogado inúmeras vezes. Além da publicidade, temos a probidade administrativa, que é a moralidade somada à eficácia do administrador. Então, além de ser moral, esse ato dele tem que ser eficaz. Tem que ter uma validade, tem que ter uma motivação para que ele realize determinada obra pública. Temos também a vinculação ao instrumento convocatório. O administrador não poderá desviar-se do edital ou convite. Então, se a finalidade do edital foi para realizar obra do metrô, essa licitação vai permanecer início, meio e fim para concretização do metrô. Se essa obra foi para a construção de um hospital, então, início, meio e fim, eu não posso me desviar da finalidade. Eu tenho que permanecer com esse objetivo de construção do hospital. Temos também o último princípio, que é o julgamento objetivo. São os fatores concretos e critérios objetivos definidos no edital. Então, o edital ele tem que ter essa leitura de uma forma objetiva, principalmente naqueles determinados pontos que são mais interessantes. Por exemplo, ponto do prazo, ponto do valor, ponto da motivação da realização da obra, tá? O porquê dela nascer essa determinada obra. E aqui alguns princípios, tá? Temos aí praticamente o LIMP, e além do LIMP, a gente tem alguns outros princípios aqui para ser realizada uma licitação que é prevista na Lei 8666. Eu vou finalizar o vídeo, a gente vai continuar na próxima aula. Façam as anotações de vocês aí de uma maneira correta, tá? Tendo dúvidas, sempre me chamem, passem para as palavras de vocês. Acompanhem com a apostila, se possível, porque fica muito mais fácil o entendimento. Eu optei por fazer a leitura da apostila para vocês, explicando cada parágrafo. Então, eu preciso que vocês façam esse acompanhamento, preciso que vocês assistam ao vídeo de uma ordem cronológica. Eu aguardo vocês me chamarem, se cuidem, tá? Se protejam aí da pandemia, se hidratem nesse calor e até a aula de vocês. Um beijo a todos.